todo mundo está falando, o pessoal fala bem, inclusive, outros não. Tanto. O que o pessoal gosta muito, o que eu entendi do The Chosen, né, pelo pouco que vi e vi alguns trechinhos também depois na internet, é que o pessoal gosta muito da humanização de Jesus. E o filme, ele humaniza Jesus. Isso é bom, aproxima, mostra uma realidade mais cotidiana, mais corriqueira, tira aquela coisa muito distante de Jesus Cristo que geralmente se coloca. Por outro lado, o filme não transmite ainda, apesar dele mostrar algumas coisas verdadeiras sobre Jesus que as histórias convencionais não mostram, que são mais religiosas, não mostra ainda esse olhar metafísico, esse olhar ocultista. Então ele ainda não é uma obra. Você sabe que eu fiz um filme amador há muitos anos de Jesus Cristo, cara, era acho que 1990 e... ano 2000, foi ano 2000, lembrei. E eu fiz um filme amador sobre Jesus Cristo. Eu tinha um grupo de médiuns lá do centro, né? Hoje chamamos de focalizadores, né? E eles foram os atores, né? E fizemos ali um filme que chegou a passar na TV comunitária da época, canal aberto, e era revolucionário, cara. Tinha a relação de Jesus com Maria Madalena, tudo que o pessoal gosta de ver. É verdadeiro, né? Lógico, não só porque gostam, mas o pessoal é curioso com essas coisas. E tinha também passagens mais profundas ligadas a esse universo mais metafísico. Que interessante, hein? As obras, assim, com esse olhar, né? Hoje em dia a gente vê que tem obras que entram dentro desse universo iniciático, elas acabam ficando demonizadas, ou as pessoas dizem, olha, isso aí é uma tentativa de repente, derrubar uma instituição X, Y, Z, que tem das mais diversas. E aí a gente fala sobre Jesus Cristo. E ainda falando nesse processo iniciático, esotérico e tudo mais. Existe a figura de Jesus e existe o Cristo. E aí, Jesus Cristo. E algumas pessoas acreditam que é como se fosse um sobrenome do ser. Então, você poderia falar um pouco mais sobre essa relação de Jesus com Cristo e se Cristo também pode ser uma nomenclatura que pode ser colocada em outros seres. Com certeza, Cristo é um grau de evolução. Pode-se pensar, se for um sobrenome, é um sobrenome evolutivo, né, ligado à evolução. Então, Jesus, na verdade, ele nasce, ele nasce em Belém, né? Ele é chamado Jesus de Nazaré, não porque é uma localidade, na época não era uma localidade, não existia uma cidade de Nazaré, surgiu depois, mas ele é chamado Jesus de Nazaré, porque na verdade ele era Jesus Nazarita, ou Nazireu, que é uma referência a uma comunidade essênia que tinha alguns costumes mais abertos, digamos. Por exemplo, existiam essênios que eram muito radicais, que eram celibatários, que eram... Jesus não era dessa comunidade, ele era de uma comunidade nazarita ou nazireu, que se casavam, tinham filhos, eles tinham eram essênios, mas com uma abertura maior. E então, quando se fala Jesus de Nazaré, aproveitando a questão do nome, é uma referência ao pertencimento dele dessa comunidade, né, como nazireu, né? Ou nazarita, na verdade, de nazaritas. Maria também era de lá. Maria, mãe de Jesus, era também essênia. E quando Jesus, no momento do batismo, o batismo tem uma importância muito grande, eu não sei se você ia comentar sobre, mas o batismo, posso me adiantar aqui, não tem problema? Claro, isso faz parte também das iniciações de Jesus, né? Perfeito. É uma das iniciações, e o batismo em si é um momento fantástico da história de Jesus. Por quê? Do 0 aos 30 anos, ele se prepara para a missão dele. E depois, por 4 anos, 30, 31, 32 e 33, por 4 anos, ele executa a missão dele, pública, né? Então, esse período de preparo dele, ele acompanhou o pai José. José era o termo do hebraico que se refere à profissão de José, não era apenas um carpinteiro, ele era um construtor engenheiro, um arquiteto, ele somava todas essas funções. E Jesus acompanhava o pai, ele ficou com Maria na comunidade essênia até os 7 anos de idade, depois acompanhou o pai em viagens, e nessas viagens que José ia construir palácios, né? Ele era convocado para isso, até pelo rei Herodes, por exemplo,
E aí Jesus era colocado nesses momentos que ele viajava com o pai em escolas de mistérios da época, escolas iniciáticas. Então ele ficava estudando, se preparando até ganhar idade e viajar ao mundo, buscando conhecimento. Mas só para não me estender muito antes de responder a tua pergunta, aos 30 anos, ele surge ali diante de João Batista. O primo dele, 6 meses mais velho, que passou a infância com ele, no Rio Jordão, e João era essênio, e João fez um trabalho extraordinário, Farrell, porque o João Batista, ele reuniu pessoas ali já numa proposta de superação kármica, de queima kármica. O que ele fazia ali no Rio Jordão era o batismo essênio, que é o batismo para você romper com um ciclo kármico antigo, de falhas, de vícios de conduta e passar uma vida mais evolutiva, conectada ao divino. Só que Jesus chega ali, pede para o primo batizá-lo, né? E até o João fala, não, mas eu vou te batizar, você não precisa, né? E ele fala, não, vamos cumprir haviam profecias e tal, ele falou, vamos cumprir essa profecia. Mas tinha um outro sentido isso que eu vou explicar, vou contar agora. João, inclusive, ele complementa, ele fala assim, eu batizo com a água, mas chegou aquele que batizará com fogo. E o que ele quer dizer é que a água é um símbolo de purificação kármica, e o fogo é um símbolo de sintonia com o divino, é a tua centelha divina se conectando, essa faísca, o fogo que conecta a Deus. Então, ficou muito claro, numa frase só, simples e simbólica, João demonstrou qual era a missão dele e a missão de Jesus. Aí Jesus, ele ajoelha, né? João molha ele, submerge ele na água do Rio Jordão. Quando ele se levanta, cara, por isso que eu falo do filme que mostra essa cena. Quando ele se levanta, o que ocorre ali é um fenômeno que não precisava nem ser médium clarividente para ver. Todos viram a luz que desceu sobre Jesus e um som estrondoso, que se fala muito como um som de um trovão, a voz de Deus, né, como se falava no passado, mas na verdade o que acontece ali é a descida do Cristo cósmico, que é um ser de evolução maior ainda do que de Jesus, que se conecta a ele naquele momento. E essa conexão do Cristo cósmico com Jesus nazareno criou o Jesus Cristo. Jesus Cristo, ou Jesus o Cristo, ele surge naquele momento. Entende? Então ele se prepara por 30 anos enquanto Jesus de Nazaré, e aos 30 anos ele se torna Jesus o Cristo. Muito interessante essa passagem, ouvindo você falar sobre essa ótica aí, né? Porque é um momento tão importante, né? Que várias religiões elas param para aclamar esse momento, e às vezes elas estão vendo como se fosse mesmo um filme. É cinematográfico, não tem uma questão iniciática envolvida. Se você gostou desse corte, lembre-se de deixar seu like, de se inscrever nesse canal e fortalece nosso canal principal, porque todos os cortes vêm dele. Se inscreve no canal oficial Filhos do Todo e o episódio completo está aqui na descrição. Fael Molina falando, um grande abraço.